Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 15 de abril. E antes eu começo a falar a minha análise da semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando aqui pelo dólar que a gente teve essa semana, né? Completando aqui pelo tempo gráfico mensal aqui primeiro, dólar, que a gente teve? Assim, faltam quase 15 dias para acabar o mês, então mais ou menos aí uns 10 pregões, talvez. E já nessa última semana já teve um movimento bem relevante aqui, deixa eu tirar os estudos. O candle tá relevante, hein? Se for olhar aí os últimos meses, que não estava tendo um candle tão assim forte, o candle de abril está sendo forte, hein? Está em região de força vendedora, que em tese é para defender, então aqui é uma região de risco, de atenção, para ver o que realmente vai acontecer, né? Se eu puxar a LT lá de cima, nós estamos na região dessa LT, desse canal de baixa, que começou lá na época da pandemia. Então, topos e fundos, por enquanto, estão descendentes no tempo gráfico mensal. Por enquanto, esse canal não foi rompido. E Deus me livre se esse canal se confirmar uma grande bandeira de alta, hein? Deus me livre. Aqui tem o risco também de estar formando um fundo duplo para continuar a subir. Deixa eu desenhar aqui. Então, possível fundo duplo só vai confirmar no rompimento dessa região, então por enquanto nada confirmado. O gráfico, então, mensal, não gostei do movimento por enquanto desse mês. Não está esticado, tá ok. A média de 20 aí tá tentando ser rompida de novo, só que se a gente olhar pelos tempos aqui, desde 2022, toda vez que passa por cima da média de 20 está sendo um rompimento falso. Então, eu espero que aconteça isso também, caso venha fechar esse mês de abril acima da média de 20. Então, em relação ao mensal, não tem muita coisa a dizer, mas que eu estou preocupada com essa força compradora aqui. Nós estamos aí completando 4 meses de alta. A última vez que aconteceu isso, deixa eu ver, foi aqui, inclusive no início da pandemia, né? Janeiro, fevereiro, março que teve lockdown, e aí abril. E depois nós tivemos um movimento que começou a ser de alta, mas depois foi de correção, e nós não tivemos outro padrão de 4 vezes de alta. Outra vez que nós tivemos foi aqui, que foram 5, mas não é comum disso acontecer. Então aí vamos ver se vai chegar a fechar 4 meses, né? Se fechar no próximo mês eu vou lembrar disso para a gente poder pensar em movimento corretivo. Mas voltando para cá, a gente então está em região de LT, eu espero que defenda, joga o preço para baixo. E aí o semanal fica mais fácil da gente analisar outras coisas aqui. Semanal tem muita coisa para falar. Nós temos aqui um outro canal, lembrando que começou lá em 2021. E aí nós tivemos aqui os testes nessa região, o teste aqui em 2023, e aí estava respeitando, né? Só que aí agora rompeu. Estou esperando que ainda seja rompimento falso e volte para baixo. Eu só vou desconsiderar esse canal aqui se romper essa máxima aqui dessa região, essa resistência. Se romper, já era, tá? Outra coisa então, preço, lembrando, esse canal aqui, por enquanto respeitando, dentro daquele canal maior lá do mensal, tá? E aí, em relação ao tempo gráfico aqui, focando mais no micro, nós tivemos um movimento parecendo ser um ombro, cabeça a ombro. Só que aí eu falei que, enquanto estava travado aqui, estava bonito para ser o segundo ombro e romper essa mínima, só que o movimento subiu. E aí agora eu tenho que me preocupar, porque se eu pegar a retração desse movimento aqui, topo e fundo então, nós temos o rompimento do 61. Então, o que eu vou esperar para essa semana? Que volte, seja um movimento de queda, que seja um movimento de queda que volte para baixo do 61, que isso aqui tenha sido um rompimento falso só para pegar um ponto de liquidez, que a pressão vendedora reaja e joga o preço para baixo para continuar com aquele viés de queda. Porque se não acontecer isso, aí realmente o movimento todo vai mudar e tem motivos para continuar alta, tá? Infelizmente. O semanal está muito forte para continuar alta, infelizmente. Para testar essa máxima aqui, está muito próximo, faltam 45 pontos. Para testar realmente a máxima ali do pavio, faltam 80, então é pouca coisa. Se quiser, isso aqui faz em um dia tranquilamente. Então, lembrando aqui em relação ao semanal também, nós temos a questão, deixa eu tirar aqui, colocar o indicador de bandas de Bollinger. É um padrão, um estudo que alguns traders falam, né, sobre o fechar fora, fechar dentro. Nós temos aqui uma situação que fechou fora. E aí na semana anterior eu falei que na semana retrasada, na verdade, fechou fora aqui. Aí eu falei que se semana passada, até sexta, tivesse uma situação que rompesse a máxima, ia acionar o fechou fora, né?
que é o início de uma tendência forte de baixa, que depois de um movimento de consolidação, quando isso acontece, tende a criar uma tendência. Então, as bandas aqui estão fortes para isso acontecer. Nós podemos ter sim um rompimento dessa região, não duvido nem um pouco que isso possa acontecer, infelizmente. E a gente já vê que só na sexta-feira o fato de já ter aberto com um gap de alta e rompendo a máxima da semana retrasada, que foi essa daqui, já deu fluxo comprador muito forte, que da máxima até aqui o movimento de sexta foram 50 pontos para cima da semana anterior, retrasada. Então, movimento muito forte. Pelo semanal aqui, infelizmente, eu estou vendo ainda cenário de força compradora, tá? E isso acaba afetando no diário e nos 5 minutos. Mas o mensal tá o único lá que por enquanto tá de força vendedora. Só o mensal praticamente. Então, eu vejo o movimento micro de diário, semanal de alta do dólar. Voltando aqui para a relação dos estudos, então, infelizmente, mesmo que esteja esticado, eu acho que ainda vai subir mais um pouco, tá? Vai testar essa região aqui. Infelizmente, pela questão das bandas de Bollinger, que é muito forte essa análise, esse estudo. E mesmo que o IFR esteja sobrecomprado, eu acho que isso aqui não vai respeitar, tá? Mas qual que é a questão do IFR sobrecomprado e a questão que eu estou vendo de força compradora? Isso quer dizer que ao longo dessa semana eu vou ter que tomar muito cuidado, porque para pensar em alvos compradores, operações compradoras, eu vou estar operando contra o mercado que está esticado, mas que tem sentido para subir, sentido macro, sentido de correlação com o índice, sentido de correlação com o mercado lá fora, tem sentido para subir, mas que eu estarei operando contra a questão do IFR, que é muito forte também. Então isso quer dizer que eu tenho que ter alvos mais conservadores e não brincar com alvos tão longos, tá? Mas se for uma operação de queda, de venda, também tenho que tomar cuidado, porque em relação ao setup de bandas de Bollinger, a gente está criando uma tendência muito forte aqui. Então, acho que tanto para um quanto para outro, tem que tomar muito cuidado nessa semana, de segunda a sexta, de ter alvos mais conservadores. Não posso esquecer disso. Sei lá, fazer uma operação com alvo de 1 para 1, parcial, conduzir de forma mais conservadora, porque nós estamos em região aqui que eu não tenho motivo para subir, mas tem motivo para cair também. Porque a situação onde que estava, olha o tanto de semana seguida que subiu. Nós temos aqui 5 semanas, não, na verdade nem 5, 3, 4, 5, 6 semanas, 6 semanas subindo, isso não é normal. Se a gente for buscar outra situação aqui, a gente teve essa daqui de trás, 1, 2, 3, 4, 5, só que não tivemos a sexta, aqui nós tivemos 3, 4, 5, 6, depois de uma semana de correção. Outra vez que nós tivemos isso durante a pandemia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois correção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma correção. Então, pode ser que tenha um movimento travado, mas tanto para venda quanto para compra, pensar em alvos mais conservadores, enquanto o cenário aqui não mudar. Em relação às médias aqui, a 200, olha como que deu uma empinada aqui a 200, né? Essas últimas 2 semanas, a 200 ainda estava inclinada para baixo, mas infelizmente ela agora ficou reta. Então, perigoso isso aqui, eu espero que ela fique ainda ancorando para baixo o movimento. Não gostei dessa empinadinha que ela deu aqui, mas olhando agora o diário, e que a gente tem aqui em relação ao diário, a gente tinha esse canalzinho, né? Eu tinha marcado esse canal aqui, o preço estava dentro dessa região e formando fundos mais altos, tanto é que eu tinha marcado essas linhas aqui como fundos mais altos. Inclusive eu vou atualizar aqui as linhas, porque agora nós temos um outro fundo mais alto, que é esse aqui. E aí nós tivemos um movimento de uns 4, 5 dias de alto seguido, falei que isso não era normal, e aí veio esse dia aqui realmente respeitou. Só que aí meio que tentou formar um pivôzinho de alta, não conseguiu. Esse dia que teve uma queda forte, achei até que fosse buscar LT inferior do canal, só que o cenário lá fora, infelizmente, deu uma invertida muito forte. Teve notícia aqui do CPI, o movimento começou a subir e aí rompeu essa máxima. Só que olhem como que o candle de sexta-feira fechou. Tinha um gap muito forte aqui. Tá com cara, pelo menos assim, olhando para amanhã ou no máximo terça, quarta-feira ali. É uma região que tende a ter uma resistência muito forte. E o jeito como fechou o candle de sexta, com esse gap de alta, eu acho que vai ter uma leve correçãozinha, pelo menos para fechar o gap aqui, tá? Está bem esticado, se eu for olhar em relação ao IFR, tá ok pelo menos, mas muito longe da média de 20, isso não é interessante. E tem a questão da VWAP mensal também, que olhando aqui pelos 5 minutos, a gente se afastou da VWAP mensal, pelo 60 fica até mais claro. A gente teve o pico do movimento de sexta muito longe, então a gente está aqui cerca de 50 pontos longe da VWAP mensal. Pode voltar para a VWAP, testar, não é normal que fique longe dela,
Então, tô esperando um movimento, assim, para segunda, terça, quarta ali mais ou menos, até travado para correçãozinha, mas uma correção que não seja tão forte. E ainda tô achando que no semanal vai ter força ainda para subir, para romper pelo menos aquela máxima do semanal, porém o mensal ainda estou acreditando em movimento de queda. Então, nós estamos tendo divergência em tempos fractais, né? Um tá com uma visão de queda, o outro não está, e outro, enfim, tá uma confusão nessa parte aqui. Voltando para cá, em relação aos 60 minutos, deixa eu marcar aqui, que se quer marcações das aulas. Então, esse fundo eu vou deixar aqui marcado, vai que o preço volte, né? Então, assim, pode ser também, até o fato de estar dando aula recentemente, eu vou lembrando de alguns temas, né? Isso aqui pode ser cara de exaustão desse canal e que depois tende a voltar. Então, vai que seja, né? O que eu ensino muito, falando dessa exaustão, esse movimento que esticou bastante, pode ser. E aí o movimento volte, uma correção aqui pelo menos, para fechar gap. Então, a distância em relação ao gap de sexta, nós temos 25 pontos. Para 61 de retração, pelo menos, está lá embaixo. Então, tem bastante espaço aí. E esse movimento aqui quase fez um retorno em A na sexta-feira, hein? Um retorno em A bem interessante aqui. Aqui essa região não é muito forte, tá? Como resistência. Como suporte agora no caso. Então eu continuo tendo esse caixote marcado. Esse caixote marcado era uma resistência aqui atrás, que acabou sendo rompida. E aí o movimento acabou estourando para cima. Então essa região aqui agora se torna uma região de troca de polaridade, né? Tem que tomar cuidado. Nos 5 minutos a média de 200 está em tendência. Então para amanhã a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é 200. Como que o gap vai abrir em relação a 200? Vai abrir em cima dela? Então beleza, se eu for pensar em vendas eu tenho que esperar testar 200 e depois fazer algum movimento depois do teste. Porque ela tá na minha cara. Vou pensar em compras. Compras tem que tomar cuidado, porque tá começando a fazer um pivôzinho aqui de baixa. E se eu pensar em compras, eu estarei operando contra esse movimento aqui de baixa. Depende do gap, então. Vai que abra com um gap muito forte de alta. Pensar em compras aqui tá bem esticado também. Lembrando aquilo que eu falei. Compras e vendas, focar em alvos mais conservadores. Nós temos aqui parecendo uma LT também passando. Muito inclinada. Então, o movimento está respeitando essa LT aqui. Então, vai que teste. Por ondas de Elliott, nós temos aqui onda 1, 2, 3, 4. A 5 está com cara que vai acontecer ainda. Então, infelizmente. Porque aqui embaixo nós tivemos onda de Elliott. Deixa eu ver aqui. Não, o mercado estava bem travado, estava feio. Então, essa LT pode respeitar junto com a média 200. Vou até deixar ela aqui também marcada. Para lembrar dela amanhã, porque média 200 junto com a LT. Região aqui bem forte. Óbvio também, com fundo aqui de sexta-feira. A gente pode ter aquele gap, né? Aquele gap interessante de cruzamento de médias. Podemos, caso abra aqui em cima. A gente pode ter aquele gap, mas tem que abrir acima de todas. E eu nem ia gostar muito, porque nós temos aqui a média 80 e 50, pelo menos 80. 80 aqui sem força. Não ia gostar tanto desse gap se acontecesse. Então, sem expectativas em relação a isso. Aqui, então, VWAP mensal está lá embaixo. VWAP semanal também está lá embaixo. Aqui, média ok, só 200 para tomar muita atenção em relação à abertura de amanhã. Já em relação ao... Deixa eu ver todos os estudos aqui. Média de 20 com a 200. Trap Zone vai começar, tá? Trap Zone na região. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flow de Trade. Com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já o índice, eu prefiro até falar do Ibov primeiro, antes de falar do índice. Ibov aqui, a gente teve o rompimento nessa semana de março, da mínima de março, da mínima de janeiro. Então a gente teve pelo menos o rompimento. Foi a mínima aí na sexta-feira. Acabou pegando o rompimento da mínima do ano. E chegou a beliscar a mínima de dezembro. Deixa eu ver se pegou. Olha que chegou a beliscar, de descer mais um pouco. Chegou por pouco ponto aqui, por pouca coisinha, chegou quase a tocar a mínima de dezembro, que seria uma outra região de liquidez muito forte. Ainda está forte para o movimento corrigir.
O mensal aqui, desde quando chegou naquele topo em dezembro, estava muito esticado. Nós temos aqui um movimento muito forte de alta. Se eu pegar uma retração, nós estamos agora na região do primeiro nível, então tem espaço para corrigir mais um pouco. E se eu for ver o semanal, nós temos um fair value gap aqui, então tem espaço para corrigir mais. E olha como que o movimento estava bonito, né? Está começando a cair aqui em canal. Tanto é que nessa região aqui, no meio dessa semana, quando tocou, até comentei da CLT, que estava respeitando, então vai que respeite, né? Se respeitar, a LT debaixo do canal vai coincidir com 50%, fair value gap, região aqui. E olha o candle bonito que fechou essa semana e semana anterior. É um candle que em tese era para ser um movimento vendedor, né? Só que eu acho que tá trolando muito. Vamos ver se agora os compradores perdem a força, porque os compradores não estão tendo força, tá tentando jogar o preço para cima, não consegue, tá revertendo. Então, espero mais movimentos de queda, se Deus quiser, para o movimento para essa semana pelo menos, e eu vejo como possíveis alvos aqui. Não sei se vai chegar essa semana, mas aqui é bem interessante se chegar. É um movimento saudável, né? Então tem confluências aqui. Acontece que nós temos vencimento, rolagem de contrato essa semana, dia 17. Então vai ter essa rolagem na quarta-feira. E aí vai ter uns gaps estranhos aqui em relação ao índice futuro. O índice futuro, vamos ver se tem movimento igual aqui, pelo menos da retração. Tá praticamente igual, 50% tá um pouco mais aqui embaixo, tá ok. E o mensal aqui do índice futuro rompeu a mínima de dezembro. Vou pegar a linha aqui, beliscou também igual o Ibov. Então os dois estão com movimento correlacionado. Acontece isso nos últimos dias da rolagem, os dois estarem iguais. Então eu espero que aproveite esse movimento, né? Faça um rompimento aí, porque pela rolagem de contrato talvez a gente possa ter um movimento de alta, infelizmente bem próximo ali da rolagem. Em relação ao índice futuro aqui, então, voltando, o semanal do índice futuro não está tão bonito quanto o Ibov, porque tem uns gaps aqui que deixam o movimento muito feio. O Ibov está muito mais bonitinho, então o índice futuro está feio, porém o candle do índice futuro foi muito forte, rompendo a mínima aqui. Só que o fechamento foi muito próximo do suporte que foi rompido, então não posso confiar que foi um rompimento verdadeiro. Tem que esperar cair mais um pouco. Em relação às médias, olha como que a 20 deu certo, né? Desde quando eu falei assim, olha, esse repique de alta, na sexta semana do ano eu falei, lá em fevereiro, esse repique de alta tá com cara de só subir e vai quebrar a média de 20, porque está longe da média de 200. Dito e feito, o movimento passou para baixo da 20, agora a 20 está ancorando um movimento de queda. E olha que na semana retrasada eu falei assim, olha que pullback bonito esse aqui, de pensar talvez em venda na mínima do 14. Então acabou, assim, acontecendo esse movimento, porém nós temos uma mínima maior aqui atrás, que é de dezembro. Não está esticado no semanal, pode cair mais. Eu estou acreditando mais em movimentos de queda aqui ainda. Vou tirar essa LT aqui. Vou agora olhar para o diário, o que está acontecendo. Ó, detalhe, o semanal, como que a média de novo está bonitinha, corando o movimento. Agora, em relação ao diário aqui, eu tenho essa resistência, vou continuar marcando, muito forte. Tenho essa LT aqui, deixa eu atualizar, vou deixar na região, pode ser que o preço vai respeitar ela. E tem essa região desse suporte, né, que a mínima do caixote é a região da mínima de dezembro ali atrás. Média 200 está muito próxima, nós tivemos aí 3 dias de queda consecutiva, não é normal essa sequência. E teve muito forte, inclusive. Mas, então assim, para segunda-feira, pelo fato do dólar estar naquela situação, eu estou até achando que vai ter um movimento travado, porque depois de grande tendência a gente tende a ter movimento travado, principalmente para o índice aqui. Então estou sem muitas expectativas para amanhã, infelizmente. O diário aqui, deixa eu ver os 60 minutos mais próximo. Nós temos aqui um movimento até esticou, ó, com LS no fim do pregão, 60 minutos, algo que não é comum. E aqui em relação ao setup do IFR, está sobrevendido. Então eu não pensaria em vendas nas primeiras horas de amanhã, porque está muito esticado. Então espero um movimento de correção, pelo menos um pouco travado, e se der tempo, talvez rompa essa região, que a mínima de dezembro está aqui embaixo, com a abertura do à vista, com as ações caindo, mas eu não pensaria em vendas nas primeiras horas não, tá? Então esperar para ver como que vai abrir o gap de amanhã. Uns 5 minutos a gente vê como que o movimento formou as 5 ondas de Elliott na sexta. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Então agora começa a fase de correção complexa ABC. Então por isso acaba confirmando que a gente pode ter um cenário de trava amanhã, pelo menos nas primeiras horas.
Já em relação ao gap, a gente pode ter aquele gap interessante de ancoragem, né? O cruzamento das médias? Pode, desde que abra acima do 80, pode ter. E aqui, então, região de possível suporte. A CLT aqui está bem interessante, formando fundos maiores. Tem esse suporte macro de dezembro, tem a questão que está esticado com IFR, longe da média 20 uns 60 minutos. Então, estou esperando uma correçãozinha. O fato de ter sido super tendência na sexta tende a ficar travado. Já em relação ao VWAP mensal aqui, só para dar uma olhadinha, olha como que o VWAP mensal se afastou. Não é normal. Olha a outra vez que se afastou. O preço caiu reto aí 3.000 pontos. Aqui nós estamos uma distância de, deixa eu ver quantos pontos. 2.000 pontos mais ou menos, bem menor, mas aí é sinal de alerta, até porque a rolagem de contrato vai acontecer na quarta-feira. E aí pode ser que o movimento venha se aproximar mais da VWAP, fique travado talvez nesses 2 dias aí até a rolagem, sei lá, acumulando para conseguir romper essa mínima aqui de dezembro. O movimento ainda é bonito, de ombro, cabeça, ombro, para romper essa mínima. E ombro, cabeça, ombro. Então, nós temos aqui 2 ombros, cabeça, ombro, mais macro, para acontecer o rompimento aqui dessa região. No caso da rolagem de contrato, melhor a gente até olhar o IBOV, porque o IBOV não tem essa questão de gap, tá? Gap aqui, ainda bem que não tem, então a gente consegue analisar como que está um contrato com o outro do futuro, se está muito divergente ou se não está. Em região a número preço bola, nós tivemos aí rompimento do 126, mas o preço bola mesmo é o 125, que está lá embaixo. Então tem espaço ainda para acontecer. Então, um movimento meio travadinho que eu espero. E aí, para essa semana de notícia, nós temos aqui... Vai ser uma semana mais tranquila. Deixa eu até abrir o calendário econômico aqui para ver se tem mais alguma coisa que eu não esteja lembrando. Então, pelo calendário aqui, nós temos dia 17, vencimento do índice, e dia 19, vencimento de... tem vencimento essa semana. Vencimento de opções de índice e de ações, tá? Quarta e sexta para variar isso também. E aí, de notícia programada para amanhã, aqui algumas da China, então já vai ter na parte da manhã movimento na Ásia, possivelmente. Aqui em relação a nós aqui, boletim não é já uma coisa que movimenta tanto, na época da pandemia movimentava mais, mas IBCBR também não. Núcleo de vendas varejo pode movimentar 9,5, tá? Aqui essas outras, tudo aqui junto pode movimentar. Vendas no varejo, índice em Empire State, e depois notícia à noite, mas ok. Terça-feira não é de movimentar, IGP-10, mas é antes do pregão também. 9,5 sem notícia aqui relevante. Pode talvez 10h15 movimentar um pouquinho. Depois tem discurso do POI na parte da tarde. Não sei de qual tema que ele deve falar. Talvez quarta-feira aqui nós temos na zona do euro notícia importante. Já vai amanhecer movimentado lá fora. Aqui 9,5 nós não temos. IBCBR não é de movimentar 9 horas. Estoque de petróleo bruto não é de movimentar também sozinho. Então nada mais aqui interessante. Quinta-feira aqui pode talvez 9h30. Não estou com muitas expectativas. Talvez 11 horas, mas por enquanto não estou vendo nenhuma notícia tão relevante essa semana. Sexta-feira, algumas notícias na zona do euro e nada. Então, assim, a semana do meio, né, do mês, ela é bem tranquila. A penúltima, no caso aqui. Então, nós estamos na penúltima semana. E aí é bem chatinha mesmo. Não tem notícia aqui programada. Então, sem nada relevante, tem vencimento de contrato, vencimento de opções de ações, vencimento de opções sobre índice. Então, e não, assim, fato que eu falei que não tinha notícia programada, né? Só que agora vem a questão do que não está programado e está acontecendo por fora. Para quem estava acompanhando a situação lá da região Irã, Israel, naquela região, houve um ataque do Irã, direto, assim, foi a primeira vez na história que Irã, autoria do Irã mesmo, não foi de grupos financiados pelo Irã, mas foi o próprio governo lá do Irã, atacou Israel, meio que tipo em vingança pelos atos que Israel confirmou, meio que a autoria, por exemplo, aquele da embaixada, acho lá da ONU, que teve gente, enfim. E aí a situação era, será que Israel vai revidar? Por enquanto, pelos discursos e declarações, a temperatura está até acalmando lá e parece que não vai revidar por agora. Então, essa escalada do conflito lá entre Irã e Israel aconteceu principalmente ontem no sábado, durante principalmente a parte da noite toda.
trouxe uma dose extra de preocupação na questão geopolítica dos mercados, tá? E aí já tinha a situação de já estar vindo de dias difíceis, aí veio isso também. Por que dias difíceis? Juros americanos, questão de inflação mais alta nos Estados Unidos, enfim. E agora, em primeiro momento, né, os analistas viam uma nova fuga para ativos seguros, tipo renda fixa, aqui os treasuries, né, como título de tesouro dos Estados Unidos, ouro, dólar, por isso que estava subindo bastante o ouro nesses últimos dias, semanas. Dólar também disparou, tá? Vou mostrar o gráfico para relembrar. Disparou esses últimos dias também. E acaba tendo queda de ações nessa situação. No entanto, pelo menos Israel sinalizou talvez temperaturas mais assim calmas, sem querer talvez revidar por agora, tá? De forma imediata. Só que o maior consenso de que o preço do petróleo deverá ganhar mais prêmio de risco, e isso aqui afeta muita coisa, a questão do petróleo estar nesses patamares ainda mais altos. Acima, na região ali de $90 é um preço muito caro. E o fato de dólar estar subindo, petróleo subindo, e Petrobras até agora não passou o preço para frente, está na defasagem absurda, acaba atingindo a empresa, a confiança na empresa também acaba atingindo, tem a questão da inflação, que se aumentar o preço tende a impactar muito a inflação aqui também. E aí, não só aqui, mas lá fora, Estados Unidos, a inflação aumenta com o preço alto do petróleo, e a inflação já está alta lá, em que não tem expectativa nenhuma ainda por enquanto de quando os juros devem reduzir. Então aí só prejudica a situação toda, essa questão do petróleo também. E aí os mercados tendem nessa época a apresentar maior volatilidade durante períodos de maior tensão geopolítica. E ativos então como ouro, petróleo, renda fixa tendem a se beneficiar desses momentos de risco. E embora o conflito naquele Oriente Médio ali ainda não tenha tido qualquer impacto na produção do petróleo em si, porque no caso, quando afeta a produção, afeta a questão da oferta, né? Então a produção em si não foi afetada diretamente. Mas os ataques que ainda estão acontecendo no Mar Vermelho, feitos pelo Houthis, acho que chama Houthis, que são grupos apoiados pelo Irã, ainda estão perturbando a questão marítima naquela região. E aí está prejudicando o frete, está demorando para a entrega dos barris, transporte internacional, enfim, muitas coisas complicadas ali naquela região. E aí acaba afetando o preço do petróleo, um dos motivos também. Outra coisa que eu preciso ressaltar, uma coisa que eu comentei agora mesmo, a questão da inflação, que ainda gira em torno do foco, né? Atenção. As estrelinhas, o glitter ainda gira em torno da inflação americana, norte-americana. E, infelizmente, aqui mesmo que os nossos dados de inflação estejam ótimos, assim, comparado a lá, a gente infelizmente não consegue reduzir tanto os juros assim, porque a situação lá fora não está legal. Então a gente tem que ficar agora olhando como que lá está, para depois ver como que aqui deve reagir, infelizmente. Então mesmo que a inflação aqui esteja controlada, então a inflação acumulada nos últimos 12 meses está dentro dos patamares, tá? 3,93, então abaixo do teto da meta. Então está ótimo por enquanto. Só que nos Estados Unidos o cenário é bem diferente. Lá, a meta do Fed é de 2%, só que no exato momento, no mês atual, está em 3,5%. Será que eles vão terminar o ano em 2%? Duvido que eles vão conseguir. Então, assim, já estão acima. Não tem, assim, confiança nenhuma que eles vão conseguir atingir 2%. E tem a situação que petróleo está em alta, deve atingir mais ainda a inflação lá. E aí tende a aumentar mais ainda a situação. Então, piorou tudo. Outra coisa... Deixa eu ver se tem outra manchete aqui. Isso aqui, ó. Olha que coisa. Se a história se repetir, né? Talvez as próximas 2 semanas, assim, vai ser bem tenso, porque se a gente for ver a imagem do S&P, a gente tem um S&P aqui com o RSI, né, indicador, e o MACD. Se vocês forem ver a comparação que essa pessoa fez aqui, deixa eu ver qual tempo gráfico que é o semanal, o S&P. A gente teve aqui um dado que foi na época de 2020 da pandemia, que o RSI estava em patamares altos, tá? Muito esticado, acima dessa média aqui, média eu acho que de 14. E nós tínhamos aqui, por exemplo, talvez o MACD muito baixo, também alguma situação que talvez a pessoa olhava, mas colocou só essa seta aqui. E aí, o que a gente teve no movimento depois? O S&P naquela época estava bem esticado, é aquilo que eu falei, parecendo até que tinha gente, grandes players que já sabiam que essa coisa sanitária, problema de saúde mundial ia acontecer, porque estava muito esticado.
Não tanto como agora, mas estava. E teve uma queda muito forte. E aí agora está comparando em relação a isso também, que houve essa mesma contração aqui, um pouco abaixo da média, e nós estamos começando a ter a inversão, o MACD já começando a aumentar o volume aqui também. E se nós tivermos o cruzamento das médias aqui também, prejudicou a situação. Então, muita gente está vendo isso, fora o movimento que está super esticado aqui do semanal. Então, as bandas estão aqui super esticadas, então a gente tende a ter um movimento corretivo, historicamente pelo gráfico, né? E aí, outra coisa importante, tá acontecendo os dados do trimestre do ano, tá? Já saiu aqui já alguns bancos na sexta-feira, inclusive a JP Morgan. Vai sair alguns ao longo dessa semana, as próximas também, enfim. E aí, olha que loucura. O gráfico de JP Morgan, olha isso, em relação ao tempo diário, beleza, o diário, deixa eu ver, e teve o pior dia em 46 meses. Olha a queda que teve na sexta-feira. Olha o movimento que quebrou o cenário aqui. Olha esse indicador, não sei qual que é esse, ROC, não sei qual que mas olha essa pancada que deu na sexta-feira. Caiu pra caralho, 6,37%, se eu estiver enganado aqui. Acho que é isso mesmo, isso. Então caiu muito, muito, muito o gráfico do JP Morgan. Os bancos aí já sentiram muita coisa. Não sei o que aconteceu realmente no relatório, o que aconteceu especificamente, mas fiquei até preocupada aqui, porque JP Morgan é JP Morgan, né? Então, situação aí preocupante. Em relação a olhar aqui, olhando minha visão, eu comentei nesse dia 4, quando fechou abaixo da média de 20, foi o primeiro fechamento forte abaixo da 20 aí desde o início do ano. E aí eu falei que na hora que rompesse essa mínima aqui, ia quebrar a tendênciazinha de alta. E aí agora para variar, tá fechando abaixo da 20 de novo, e a 20 já tá ancorando o movimento de queda para chegar a corrigir mais, tá? Então tem muito espaço para corrigir, só marcar aqui retração. Olha a distância que está o primeiro nível de retração. Lá embaixo, muita coisa. Em relação ao setor de tecnologia, que assim, igual eu até comentei na sexta-feira, que é muito estranho quando a gente tem renda variável, ouro, dólar, juros americanos subindo e outras coisas ao mesmo tempo, tudo subindo, cripto também, parecendo que tem alguma bolha e alguma bolha vai estourar. Não sei qual vai ser a bolha, mas vamos supor que é do setor de tecnologia. Como que está o setor aqui? Uma das que mais está puxando, a Nvidia, por exemplo. Tá travando na região de $1.000 aqui em cima, o topo que foi. Média de 20 já não vejo tanta força assim. E aí, em relação à Nasdaq, a gente tem aqui o movimento da 20 também flat. E Dow Jones, nossa, agora que eu vi, não tinha visto isso. Eita, tá muito pior que o S&P. Dow Jones pega as 30 maiores empresas, então eu acho que foi, por exemplo, JP Morgan puxou ali bastante na sexta-feira algumas empresas e as 30 maiores sentiu, hein? Sexta-feira muito pior que o S&P nos últimos dias, muito pior. É tipo assim, as 30 maiores deu uma puxada muito mais feia, mas o S&P 500 que pega 500 empresas, as outras conseguiram segurar. Só que o Dow Jones são as 30 maiores, sabe? Parecendo que a gente tem que dar um pouco de preocupação em relação ao Dow Jones. E aqui se eu for pegar, tipo, imagina, alguma das 30 maiores empresas dos Estados Unidos quebrar, alguma coisa acontecer. Estamos falando de uma situação muito complicada. Aqui, por exemplo, o primeiro nível de retração está em região de troca de polaridade, então tem espaço para corrigir ainda. Em relação ao VIX, fiquei muito preocupada na sexta-feira, chegou a patamares de 28%, uma coisa que eu não vi aí, 28%, chegou a valores, o preço exato mesmo chegou aí 31 de outubro aqui a região, mas a volatilidade e variação de 28%, foi muita coisa. Então tomar cuidado que vai ser uma variação bem importante de acompanhar. E o mais engraçado é que os juros caíram na sexta, né? Mas eu comentei por que foi estranho os índices caírem, os juros também, dólar subir, não fazer sentido essa correlação. É porque em períodos quando tem esse risco de guerra, escalada de guerra, tende a ter uma pressão que os juros reduzam para poder incentivar a economia. Então os juros aqui focou mais nessa queda em relação à escalada, quer dizer, focou mais a queda dos juros aqui ficou mais isolada. Tipo assim, acaba que a correlação é inversa no cenário que nós estávamos passando, e aí, talvez a gente vai passar ainda, continuando, que durante esse período de guerra acaba sendo renda variável para baixo, dólar para cima, ouro para cima, commodities no geral para cima, petróleo para cima e juros também.
sendo que os juros, no caso, em dias normais, tem que ser de alta. Só que não, porque então em período de guerra tende a ter uma visão de que os juros reduzem para poder incentivar a economia não parar. Não só em caso de guerra, mas em caso de alguma situação assim, pandemia, por exemplo. Pandemia é uma situação que a gente teve uma queda de renda variável, as commodities subiram, e a gente teve aí a situação, não todas as commodities, mas a maioria sim, dos juros também caírem, não só aqui, mas no mundo todo. Então, situação que afeta o mundo ali, infelizmente. E eu acho que na sexta-feira até vi alguns analistas comentando que os juros caiu foi justamente mais por isso, por essa questão específica. Se for ver os juros, o ouro agora, tá? O ouro já abriu aqui, deixa eu ver se é dia 15, beleza. Já tá abrindo para amanhã, o mercado já tá aberto, já subindo aí quase 0,80, tá? Preocupante. Aqui em relação ao petróleo, tem os movimentos começando a subir também, mas a noite tá longa ainda, muita coisa vai acontecer. Minério de ferro deu uma disparada nos últimos dias, mas isso aqui é pura especulação, porque não tem sentido nenhum. O governo chinês não está incentivando realmente. Lá tá muito parada, tipo assim, muito parado a demanda. Mesmo que o governo tente incentivar a demanda, ainda não está facilitando, porque tem muito estoque parado. Então, isso aqui é pura especulação, tá movimento apenas de correção gráfico mesmo. Eu acho que tende a cair muito mais aí e vai puxar possivelmente a Vale junto, infelizmente. Então, basicamente isso para essa semana. Tomar cuidado, porque segunda-feira amanhã não tem notícia programada, porém pode ter reflexo dessa questão de Irã e Israel. As temperaturas parecem que acalmaram, mas eu não sei se isso vai continuar. E a gente tem aquela questão dos dois estarem esticados, só que o dólar acionou um setup lá do semanal que tem chance de subir, mas ao mesmo tempo uma chance de subir complicada. Então focar em alvos mais conservadores, e o índice aqui complicado eu vender com movimento muito esticado na cara de Keltner. Então estou esperando o mercado meio travado para talvez uma correção de alta amanhã. Pelo menos amanhã, e lembrando que é semana de rolagem de contrato. E aí vamos ver como que vai ser ao longo da semana, e eu volto aqui no domingo para o estudo semanal.